Meus amados, bom dia novamente. Deus possa nos abençoar pela sua graça. Quão bom é estarmos aqui unidos, né? Em comunidade, a essência do Evangelho, sem vida com vida, não faz sentido, senão a importância de nós estarmos juntos. Igreja que não tem comunhão é uma igreja fadada a fracasso. É a realidade das coisas. A prova disso é que se você ficar sozinho, você vai ver a intensidade da necessidade de você estar em vida com vida. Então, por isso que é muito importante a congregação. Claro, sabemos de limitações de muitos irmãos, sabemos de limitações, mas nunca deixe de congregar. Nunca deixe. Nunca deixe de participar. Sabemos que nós temos a vida pessoal, as nossas vidas pessoais, mas nada pode exceder senão a alegria de estarmos na casa do Senhor. Abra comigo João, capítulo de número 3, leremos do verso de número 1 ao verso de número 21. Lembrando sempre que nós estamos em uma série de exposições estas. Os irmãos vão de perceber que nós mudamos um pouco. Antes estávamos capítulo por capítulo, mas mudamos. Preferimos colocar uma exposição um pouco mais exaustiva, talvez em versículos menores até. Então vocês vão de perceber que o capítulo número 3 é um capítulo que ainda tem uma outra seção, uma outra parte, e nós preferimos até colocar dessa questão mesmo para podermos aprender, sem pressa, sem correr, né? Ficar tranquilo para podermos deliciar de uma forma mais saborosa, podemos assim dizer, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem correr. Até porque se a gente correr também, né, acaba que vai passando certos detalhes e a riqueza da palavra é essa. A gente precisa pegar esses pontos. Então nós estamos fazendo a exposição de João, capítulo agora de número 3, fazendo aí bem picotadinho para que possamos ali aprender mais. O reverendo, acho que ele está em Coríntios ainda, né? Passando 1 de Coríntios. Lá embaixo também tem sido bom, nós temos feito a exposição lá em Timóteo, tem sido uma bênção, e Deus vai provendo, né? Deus vai abençoando o seu povo, a igreja em si. Então, capítulo de número 3 de João, leremos da seguinte forma: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis, ou não te admires, de eu ter te dizer, importa nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou a Nicodemos, ou lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou
A serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nosso coração agora seja atento a poder. Não feche a sua Bíblia, por favor. Vamos acompanhar ali. Nessa passagem, meus amados irmãos, nós vemos um encontro de Jesus com um homem, Nicodemos. Um homem religioso, o próprio texto aqui vai dizer que ele era o principal dos judeus, era respeitado, era um mestre em Israel. E nesse modo nós entendemos que não era qualquer pessoa. Não era uma pessoa ali que não tinha talvez uma instrução, era um mestre. Ele era fariseu, membro do Sinédrio. Ele sabia de toda a ritualística, de todos os rituais. Ele tinha ali, então, portanto, se formos falar, um currículo. E dos bons. Porque mestre Israel sabia. Cabra sabia. Mesmo assim, ele vai ter um encontro com Jesus de noite. E aqui, talvez por um medo de ser visto, ou talvez por uma dúvida, ou algo que até mesmo eu creio que é possível, por um respeito de não atrapalhar o mestre durante o dia. Ele vai num dia, num lugar, num horário reservado, para poder ter um encontro para com Deus. Talvez ele queria estar ali para buscar alguma resposta. E, de fato, ele estava ali, dá a entender o texto que ele estava para buscar alguma resposta. Estava faltando alguma coisa para que ele pudesse ali tirar essa dúvida, tirar essa falta que estava no seu coração, podemos assim dizer. E Jesus solta uma frase que desmonta, talvez, o seu currículo espiritual, o seu currículo. Ele vai dizer, em verdade, digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos poderia estar aqui levando ao pé da letra, né? Ele cita como alguém pode voltar ao ventre da mãe. E mesmo sendo mestre, ele não entendia das coisas espirituais. Mesmo tendo um currículo impactante, ele não entendia das coisas espirituais. Ele levava aos termos naturais, pelo menos alguns consideram isso, iremos trabalhar mais à frente. Ele tinha um currículo, ele conhecia as escrituras, conheciam as leis, os rituais, como eu acabei de mencionar, mas ainda não tinha experimentado transformação. No início do século, tem um filme que se chama O Curioso Caso de Benjamin Button. Possivelmente vocês já viram esse filme. É um filme cuja obra, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, Fitzgerald, né, esse diretor, foi uma obra dele. E ele diz simplesmente o seguinte, esse filme, Benjamin Button, ele nasce velho e vai rejuvenescendo
com o tempo, com o passar do tempo. Ao contrário, as pessoas que estavam junto com ele progrediam na sua vida, ou seja, envelheciam. Benjamin Button invertia, por isso era o curioso caso de Benjamin Button. E aí, a inversão dele era uma lógica natural. Enquanto ele caminhava para trás, regredia na sua vida, biologicamente falando, as pessoas seguiam para frente. E Benjamin muda externamente, biologicamente, mas ele não tem ali o nascer de novo. Talvez Nicodemos ele pudesse ter isso em mente ao falar. Como é que pode alguém regredir ao ventre da mãe? Como é que pode, né, alguém voltar ao ventre da mãe ainda sendo velho? Parece que Nicodemos aqui assistiu esse filme, né? Mas o que Deus quer tratar conosco é que nós precisamos nascer não naturalmente, biologicamente. O trabalho de Cristo aqui, ele é um trabalho com a alma, é um trabalho espiritual. Não adianta viver como Benjamin Button, um fenômeno biológico invertido, se antes nós não nascermos de novo. Cristo aqui ele está falando de algo muito mais profundo, que é nascer do alto. O termo ali, eu vou considerar depois na minha fala, o termo nascer de novo, ele não diz necessariamente ter um novo nascimento, podemos assim dizer, como Nicodemos ali sugere, mas é nascer do alto. Não adianta ter vida de igreja, não adianta sentar no banco todos os santos domingos se não nascer de novo. Não adianta, você pode fazer o curso de teologia mais fenomenal possível. Se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Se não nascer do alto. Por isso eu gostaria, dentro dessa exposição, trabalhar com o tema: o curioso caso da regeneração. Curioso caso de nascer de novo. E aí eu gostaria então de trazer ao menos 3 sessões aqui. A primeira, a origem da regeneração. Segundo, a missão do Filho, a missão daquele que regenera. E em terceiro ponto, trazer também a essência dessa missão. Aquilo que nós vimos, que testificamos, a luz que nós entendemos e que nós vimos e experimentamos. Primeiro, como eu disse, Nicodemos era um homem importante da sua época. Fariseu, líder dos judeus, um membro do Sinédrio, aí por si só já tinha uma relevância. O motivo da sua vinda não é dito, não é esclarecido. Mas nós podemos compreender porque a fama de Jesus era tão grande, nós vimos isso no capítulo de número 1 e capítulo de número 2, que a fama de Cristo era uma fama muito grande. Primeiro, porque ele fez as maravilhas em Caná da Galileia, naquele casamento. Primeiro milagre de Cristo ele fez, então, maravilhas. Segundo, que ele, ou que as pessoas gostariam de saber quem é aquele que derrubou e expulsou os cambistas no templo, capítulo de número 2, nós já vimos aqui. Quem é esse que disse que reconstruiria o templo, destruiria e reconstruiria o templo em 3 dias? Nicodemos, ele queria saber. Que novidade é essa? Por que nós podemos pressupor que ele estava querendo saber alguma coisa? Porque ele, primeiro, vai de noite. Segundo, ele vai questionando e dizendo assim, questionando não, e relatando, afirmando: Senhor, nós sabemos que tu és enviado de Deus. Ele sabia, talvez, até reconheceria que ele era enviado de Deus, porque somente um enviado de Deus poderia fazer os milagres. Esse é o primeiro ponto.
Ele poderia exercer e fazer ali tantas maravilhas, como mudar a água para o vinho, como exercer autoridade dentro da sua questão ali, ao expulsar os cambistas no templo. Ele precisava ir e ver. De novo, as duas palavrinhas. Ir e ver. Capítulo de número 1, eu fiz essa exposição, os amados irmãos vão se recordar, se não, está livre aí no YouTube para poder os irmãos poderem ver. Inclusive, vou fazer igual os como é que se diz? Não é streamers, não, é influencers. Aproveitem, compartilhem lá faça crescer o nosso canal aí no YouTube. Tem sido uma bênção, uma edificação, né? Que a palavra de Deus precisa chegar às pessoas. Então, compartilhe também. Voltando aqui, né? Porque a gente não é influencer, é pregador, a gente não pode fugir. Veja que interessante, Nicodemos ele precisou ir e ver. Como assim no capítulo de número 1 nós vimos, vinde e vede, como Pedro, ou como André falou com Pedro, vem e vê. Assim como Filipe falou com Natanael, vem e vê, porque ele não acreditava, ou talvez na sua mente ele pudesse não compreender, olha, o Messias de fato chegou, vem e vê. Nicodemos tem e foi ter um encontro com Cristo. De noite aqui tem duas possibilidades do porquê que ele foi de noite, e eu fico um pouco com a segunda, que é de que talvez ele não queria incomodar o mestre, não queria incomodar ali. Ou há muitas também formas plausíveis, como a timidez de Nicodemos. Por exemplo, quando ele vai em João, acho que capítulo de número 19, salvo não me engano, ou um pouco antes, capítulo de número 9, você vai ver ele um pouco mais tímido, um pouco mais receoso. Naquele encontro, já que José de Arimateia toma a disponibilidade de poder ficar ali supervisionando, ou ficar tomando posse ali dentro das coisas depois de Cristo, de que Cristo ele morreu, você vai ver que primeiro José de Arimateia toma ação e depois Nicodemos. Então pode ser que ele de fato seja uma pessoa muito tímida ou não queria ser visto. Aqui Nicodemos, ele sabia quem era Cristo. Mesmo que ele não confessasse, ele sabia quem era Cristo. Ele sabia que ele era um homem enviado de Deus. Ele sabia que só alguém enviado do Senhor poderia falar o que ele fala, poderia agir da forma com que ele age, ele poderia experimentar ou poderia fazer milagres da forma com que ele ou fizesse. Aqui, Jesus, ao falar, ao ver ou responder aquilo que Nicodemos ele propôs, ele fala: Senhor, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não tiver com ele. Aqui, Cristo, dentro do seu, que eu considero ser primeiro sermão, ele expõe, corrigindo, talvez, dentro daquilo que Nicodemos poderia saber, porque Deus sabe, Cristo sabe as intenções do coração, porque Nicodemos estava ali, e agora Cristo ele lança um fundamento, ele lança um importante detalhe, ele tenta corrigir um importante detalhe que Nicodemos poderia estar aqui sendo, ou propor aqui dentro daquele encontro. Talvez ele pensava que o próprio Cristo fosse mais um profeta, que estaria apenas seguindo dentro daquilo que os profetas anteriormente tinham predito. Talvez eles pensassem que Cristo era apenas, como diz a galera aí que gosta de suavizar a imagem de Cristo, era só um carinha, gente boa. Né? Tem até um filme que Jesus é hippie.
e por aí vai, enfim, ou que pelo menos é tratado Jesus como uma pessoa rica, gente boa. Talvez ele pensasse que fosse mais um profeta. E Cristo aqui quer corrigir essa ideia também. Pessoas, elas têm o entendimento de que conhecem a Cristo, mas nunca foram regeneradas. Pessoas acham ou dizem publicamente, eu confesso, eu professo, mas as suas vidas parecem que nunca foram regeneradas. E eu vou explicar aqui o termo regeneração. Nicodemos talvez pensava que Cristo iria dar continuidade, como eu disse, aos profetas, mas era necessário que Nicodemos entendesse que o reino de Deus só pudesse ser entendido, compreendido, se houvesse um novo nascimento. Permita-me explicar o que é a palavra regeneração, que eu disse aqui no início, que é nascer de novo, traduzindo por outras expressões, nascer de novo. Significa, permita-me fazer a leitura aqui, é um operar de Deus em uma pessoa, implementando em seu coração novos desejos, propósitos e vontades, a volição, mudando a volição. É o agir, portanto, sobrenatural de Deus na vida da pessoa. Mudando desejos, propósitos e vontades. Daqui a gente já pode responder, talvez, algo que nos confronta. Porque na nossa identidade, né, quando nós falamos, quando nós contamos testemunhos, nós falamos, eu me converti ao Senhor há 13 anos atrás. Eu levantei minhas mãos, eu fui na frente, eu quis, eu produzi, mas só que o texto diz que é necessário que nasça de novo e, portanto, o novo nascimento deve ser ou é algo sobrenatural. É o operar de Deus em uma pessoa, mudando o seu coração, implantando em seu coração desejos, propósitos e vontades. Portanto, é uma realização solo Cristo. Somente Deus pode realizar o ato de regenerar, o ato de nascer de novo. Aqui a palavra palingenésia, do grego, que é relacionado aí à regeneração, elas aparecem 2 vezes no Novo Testamento. Vou deixar aí a título de curiosidade. Primeiro em Mateus 19, 28, onde ele fala sobre a regeneração de todas as coisas, é uma nova criação. E em Tito 3,5, que é o lavar regenerador de Cristo. Ele fala sobre o lavar regenerador, né, que Deus realizou na nossa vida. Não por água batismal. Então já deixo aqui um ponto, que católico ama esse texto também para poder deixar como se isso daqui fosse, as águas do batismo fossem águas regeneradoras. Não tem propósito nenhum não, mas a água que é Cristo, que regenera. Cristo então ensinou através desse ensinamento, que é a concepção da vida eterna, que era praticada pelos judeus, de querer fazer, realizar, ou porque eu sou da descendência de Abraão, era totalmente errada. Para ter a vida eterna, precisa nascer de novo. Concepção que talvez muitas igrejas hoje nós observamos. Atualmente nós vemos práticas dadas pelos ensinos da teologia da prosperidade, que você, para ganhar alguma coisa, para você ter a fé, você precisa dar. Isso não é evangelho, isso não é vida. Precisa se nascer de novo. Não é pelo que você dá, porque se fosse pelo que você desse, certamente estaríamos perdidos. Portanto, a regeneração, como eu disse, que é o ato exclusivo, a ação exclusiva de Deus,
é dado também àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, como diz Efésios 2, versículo de número 1, verso 1, verso 2. Portanto, é a ação milagrosa do Espírito Santo. Não é um novo nascimento no sentido físico, mas um novo nascimento espiritual, é uma regeneração, é um despertar do Santo Espírito nas nossas vidas. Sem o Santo Espírito, nós certamente não conseguiríamos viver. E eu também não entendo que, como dizem os nossos amigos, ou os nossos irmãos arminianos, melhor falando, não existe morto-vivo naquele verso. Precisa que a regeneração seja exclusiva de Deus, como o texto assim diz. A Sagrada Escritura diz, é Deus quem faz, é Deus quem vivifica, é Deus quem muda o coração de pedra para o de carne, é Deus quem faz. É Deus quem dá a nova criação. Aqui o termo novo, nascer de novo, regeneração, também se refere a uma nova criação. É o nascer do alto. Sem a regeneração, ou sem nascer de novo, nós não podemos ver a Deus. Aqui ele fala que não pode ver o reino de Deus. E mais à frente ele vai dizer que também não pode entrar. E esses termos entrar e ver são intercambiáveis. Às vezes a gente acha que entraremos no reino de Deus pelas nossas forças braçais. Entraremos no reino dos céus, ou se constrói isso. Tem que ser, meu irmão, tem que lutar, tem que ir no monte. Tem que fazer. Se tu não fizer, tu vai cair da graça. Se nós, ou se Cristo, melhor falando, não regenerar o nosso coração, nós não podemos ver o reino de Deus. E também eu gostaria de fazer uma correção, porque muitos entram na internet relatando aqui que reino de Deus não diz respeito à salvação. Então a pessoa ela pode fazer a desgraça que for, perdoe-me a pergunta. Porque reino de Deus e o céu são coisas distintas. E tem pessoas ensinando isso. Que você pode fazer toda a sorte de desgraça que for na sua vida. No final você já está no céu. Se não nascer de novo, não poderá entrar no reino dos céus. Por isso, entendemos que a regeneração ela precede a fé. A teologia reformada ela diz isso, que a regeneração ela precede a fé, porque é necessário nascer de novo. E como você vai nascer de novo se você não crê? Ou se seu coração está totalmente quebrado, endurecido? É necessário que Deus faça uma transformação no seu coração, mudando a sua vontade, abrindo, portanto, a chave da sua vida, podemos assim dizer, mudando o seu coração, transformando, fazendo um ato milagroso. Por isso que a regeneração, o novo nascimento é algo milagroso. É necessário nascer de novo. Nicodemos, você crê, você sabe muito bem sobre a Escritura. É necessário que o Deus Pai, Santo Espírito, mude seu coração, a sua vontade. Portanto, nós cremos sim que a regeneração, o novo nascimento, ela precede a fé e o arrependimento. Inclusive, a fé e o arrependimento provém de Deus. Provém de Deus. Provém de Deus. Como eu disse, aqui Nicodemos parece não ter visto, melhor falando, o filme Curioso, o caso de Benjamin Button, porque ele questiona, aí eu tenho uma interpretação de que ele não zombou aqui. Permita-me passar até mesmo por o entendimento de que ele não zombou. Ou talvez ele até entendia dentro desse processo. Mas aqui eu creio que, segundo um comentário, ele vai dizer assim, que na realidade Nicodemos, ao poder passar essa pergunta, Senhor, porventura
eu posso voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aqui ele quer fazer a seguinte pergunta: Senhor, a história poderia ser revertida? Pode, por exemplo, haver uma nova criação? A história desde o início, desde o pecado de Adão, ela pode ser desfeita? Será que a história, como eu disse, tem se movido desde a criação, desde o pecado de Adão, ela pode ser desfeita? Essa é uma pergunta. Aqui, em outras palavras, Nicodemos parece dizer a Cristo: como então pode haver tal novo nascimento espiritual, como o Senhor afirma? Mestre, como que pode então haver um novo nascimento? E aqui, Cristo ele responde, acompanhe comigo no verso de número 5. Jesus então responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem não nascer, então, como o próprio Cristo disse, da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Ah, mas irmão Agil, esse daqui é diferente. Eu posso aqui não nascer do Espírito e poder entrar no céu. Não. E talvez essa deve ser a nossa vida missionária. Evangelizar para as pessoas. Se você não nascer de novo, se você não se arrepender, a sua vida já está fadada à condenação, ao juízo de Deus. Porque a gente tende a amaciar evangelismo. E aqui é com amor. Não estou falando que é para, com amor, evangelizar, mas explicar. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Esse deve ser o nosso evangelismo. Essa deve ser a propagação do nosso evangelho. Essa deve ser a nossa missão. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Permita aqui me fazer, então, a explicação sobre o que significa nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito praticamente já foi explicado aqui. Mas, pelo menos, existem duas possíveis interpretações, na realidade três, né? A primeira, eu não gostaria de falar aqui, mas, enfim, vou trazer só para título de curiosidade, até porque isso daí, como nós aprendemos, é fazer teologia também. A gente vai vendo as três visões e ver qual que se encaixa melhor aqui dentro das escrituras, né? A primeira é um líquido, que a gente chama de líquido, perdoem se eu estiver errado, amiomático. É isso mesmo? Líquido amiomático, que é o líquido, geralmente, do ventre materno, que se parece amiótico. Correção aí, ó. Daqui a pouco vem o vai. Posta a correção aí lá no YouTube lá. É isso mesmo que a irmã Maeli falou, senão eu vou me enrolar também. O que é impossível, porque não há nenhum texto que se faça que essa água possa ser trabalhada disso. Não há nenhum texto das Escrituras. A segunda interpretação é que a água é uma água batismal. Então é preciso que ocorra a água batismal. Essa interpretação, porventura, também não é a que consiste aqui. O que eu vejo que Cristo está expondo a Nicodemos é a terceira interpretação, que a água que foi usada no Antigo Testamento, que se conecta também nos textos que eu vou citar aqui com a palavra Espírito, que se refere ao derramamento do Espírito nos últimos dias. Confira depois, ou aí, nesse momento, em Isaías 35:15, que fala que nos últimos dias Cristo derramaria o Espírito, assim como a água é derramada. O termo água, o termo derramar, se elenca com água. E também Isaías 44:3, que diz que nos últimos também dias o Senhor derramaria do seu Espírito, aspergindo, e aqui, obviamente, aspergia
é com água. Então, através do terceiro ponto, eu entendo que Cristo aqui está falando que é necessário que haja um derramamento do Espírito. E por que, irmão Ageu, você trabalha com esse pensamento? Porque mais à frente, ele vai dizer que o Espírito, ele, como o vento vai para onde quer, do jeito que ele quer. Então, Deus, ele derrama o seu Espírito a quem ele quer. O Novo Testamento, então, deixa claro que Jesus é o firmamento, mediador entre o céu e a terra. Assim, é ele quem nos asperge com água de cima. Portanto, essa é a melhor interpretação. Ele que derrama de cima, do alto, um novo nascimento. Por isso que nós precisamos nascer do alto, com o derramar do Santo Espírito. É ele quem dá um novo nascimento da água do Espírito. E permita citar a frase de um teólogo, ele vai dizer aqui o seguinte: a primeira criação é pelo Espírito. A nova criação é pela água e pelo Espírito. A primeira criação é da terra. A nova criação é do Espírito. Portanto, meus amados irmãos, eu não posso dizer que eu me regenerei. Conversando essa semana com uma pessoa, ela diz assim, mas eu me dispus, eu me regenerei. Ela falou exatamente isso. A minha resposta, claro, estava num ambiente de trabalho, era dizer, você não se regenera. Não tem como. Porque o verso de número 8, ele diz que o vento sopra onde ele quer. E o termo aqui, vento, ele também pode ser traduzido como o termo pneuma, no grego, que também se refere ao Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, somente ele pode fazer esse milagre. Somente ele pode regenerar. Somente Deus pode fazer uma transformação. Somente Deus pode mudar o coração, como eu bem disse. Somente Deus pode nos salvar. Somente ele pode realizar o que era morto, trazendo vida e vida eterna. Nenhum homem é capaz de salvar-se. Nenhum homem é capaz de regenerar-se sem que o Espírito ele faça. Não há nova vida se Deus não conceder. Isso mexe com o seu ego. Isso mexe com o meu ego. Isso mexe com com o meu íntimo. Isso mexe com a minha teologia. Isso mexe com o meu sentimento. E é por isso que, como nós aprendemos aqui nesta manhã, ao falar sobre a Sagrada Escritura, que a cada vez que você conhece as Santas Escrituras, ou você sai chorando, ou você fala, eu não creio. Eu não creio. Isso mexe com o ego, porque a teologia que nós buscamos, às vezes, é uma teologia que agrada mais o nosso eu. E por isso eu tenho que dizer que eu fiz, eu participei. Eu sinto muito dizer ou te trazer essa notícia, mas você não fez nada. Arrependimento e fé, como eu disse, foram dadas por Deus, as suas vontades. É só você se perguntar o que eu sou agora, se você é de fato regenerado por Deus. O que eu sou agora, as minhas vontades agora mudaram. Não porque você quis, mas porque Deus mudou o seu coração. Em segundo ponto, meus amados irmãos, nós vamos ver a segunda sessão, vamos ver a missão de Cristo. Acompanhe comigo nos versos de número 16 até o verso de número 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, preste atenção, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Cristo aqui, ele está utilizando
ele faz o link no verso anterior, utilizando a passagem de Números 21. Os irmãos há de recordar que após Moisés fazer e falar todas as maravilhas, tudo que Deus ali tinha feito, e depois de Deus fazer tudo que tinha feito, aquele povo retrocede, era necessário então que Moisés, a partir do que Deus falou para com ele construísse ali uma estátua de uma serpente, enfim, para que aquele povo, os israelitas, fossem salvos quando olhassem, quando fossem salvos, melhor falando, da ira do Senhor, quando olhassem. Assim, Cristo agora passa a interpretação daquela passagem, se remetendo a ele. É necessário que, então, o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos, você que é mestre não está entendendo isso? Você que é estudado não está entendendo essa realidade de que somente Deus pode fazer essas coisas? E não basta toda a ritualística que você faz, porque isso daí, o próprio Isaías vai dizer que Deus ele tratava como se fosse nada. E é necessário que, portanto, seja o Filho do Homem. Aqui no verso de número, acompanha aí comigo, verso de número 14. Do modo que Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E aqui, permita-me fazer uma referência a duas principais doutrinas teológicas que nós muitas das vezes esquecemos, que é sobre o ofício de Cristo, a humilhação e a exaltação. Na humilhação, nós temos ali toda a encarnação. Filipenses capítulo número 2, ele vai dizer bastante sobre isso. Ele se encarnou, ele sofreu, ele se humilhou, ele sofreu as dores que este corpo ele poderia trazer, ou que pode trazer. Mas ele também foi exaltado. Ele ressuscitou. Ele assentou-se à destra de Deus Pai. Ele foi assunto aos céus. Todo o seu sofrimento, sua glorificação foram partes do plano de Deus. Era necessário que ele fosse levantado para que todo o que nele crê seja salvo e tenha vida eterna. E é aqui que nós vemos a maravilha do Evangelho, a missão de Cristo, que é dada por 4 pontos. Primeiro, ser levantado em humilhação e exaltação. Segundo, amar o mundo. Terceiro, Deus Pai dando o seu Filho, agradando Moê-lo, como Isaías capítulo de número 53, ele vai dizer. Para qual fim? Para os que, uma vez regenerados, crescem e tivessem a vida eterna. Permita-me explicar, então, esses 4 pontos. Primeiro, que a humilhação se refere aqui a, como eu disse, encarnação, nascimento, sofrimento, a morte, o sepultamento, o descer de Cristo à sepultura. E o estado de exaltação, a ressurreição, a ascensão, ao estar à destra de Deus e a volta física de Cristo. Isso é exaltação. Portanto, nós precisamos compreender que Deus ele fez isso para que nós fôssemos salvos. Ele fez isso porque ama o mundo. E é para isso que nós vamos para o segundo subtópico. Aqui nós temos aqui pelo menos 4 visões. A primeira visão é que Deus morreu por todos os homens. Pois este amor aqui é elencado pelo morrer. Deus morreu, portanto, pelo mundo. A segunda visão é que Deus morreu somente pelos eleitos. Terceiro ponto, que Cristo morreu pela renovação, isso é uma minoria, do cosmo no geral. E quarto, que Deus morreu por todos, mas potencialmente para todos, mas de forma eficaz para os eleitos.
Então, a gente pode discutir isso daí, mas eu creio no segundo e no quarto ponto, com pequenos resquícios aqui do terceiro, ou seja, o segundo, que Cristo morreu pelos eleitos; quarto, que ele morreu potencialmente para salvar todos, mas de forma eficaz para os eleitos; e o terceiro, que também ele veio para resgatar todo o cosmos, o cosmos, né? Essa também é uma interpretação. Então, a gente pode discutir sobre isso também. O que quero trazer aqui, que a discussão que João aqui quer trazer, é que Cristo morreu por pecadores, como eu e como vocês. Que o amor de Deus pelos seus é tão grande que ele teve que, Deus Pai, ele teve que entregar o seu Filho em estado de humilhação e de exaltação, para que todos venham a crer, judeus, gentios, todos os povos, viessem ter vida eterna. A intensidade desse amor é tanto que ele fala de tal maneira, ou de tal modo, que ele dá o seu único filho. O texto de Romanos ele vai dizer que como pode um amigo morrer pelos seus? Você morreria? Você morreria novamente, como eu expressei na minha primeira exposição em João capítulo 1, você morreria por este evangelho? Deus ele deu o seu único filho para que fôssemos salvos. Aqui eu não quero discutir a teologia, conquanto eu já expus aqui o que eu penso, mas aqui há uma tensão muito grave. Deus morreu, Cristo morreu por pecadores como eu e como vocês. Cristo morreu para que tenhamos, ou para que tivéssemos a salvação. Olha a gravidade, meu querido. Olha a gravidade. Deus ele agradou moê-lo, porque isso estava nos planos eternos de Deus, e por mais que nós não conseguimos entender, Deus pode dar o seu único filho para morrer, isso não compete a nós ficarmos falando o porquê que Deus fez isso e não de outra maneira, porque Deus quis assim entregar o seu filho e agradou moê-lo, como diz Isaías 53. Assim como não vamos entender como os irmãos de José não entenderam por que José entregou isso, e lá no final ele disse: o mal que vocês fizeram a mim, o Senhor transformou em bem, é tudo para a honra, glória e louvor do teu santo nome. A ele toda a honra, glória e louvor, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, como Deus pode salvar uns e entregar as suas concupiscências aos outros. Como que Deus pode endurecer o coração de Faraó, de uns, possa fazer vasos de honra e outros para desonra? Como que Deus agradou entregar o seu Filho unigênito? E o propósito que ele fez isso se estabelece para que tenhamos a vida eterna. A busca pela eternidade, meus irmãos, ela é uma busca que nós temos no nosso coração. Nos desenhos animados, se tinha aquela fonte, não sei se vocês já viram, principalmente lá no desenho do Pica-Pau, né? Se tinha aquela fonte da juventude, né? Da eternidade. E às vezes as pessoas jogavam, e tem, né? Se eu não me engano, uma fonte lá na Itália, as pessoas jogavam uma moedinha e pensavam que aquela moedinha ia surgir algum efeito dentro da sua eterna, da sua eternidade. Aqui, a vida eterna, meus amados irmãos, é totalmente diferente daquilo que as pessoas buscam. A vida eterna é total gozo, alegria, junto com o nosso Senhor. E isso daí é incomparável. A pessoa que é regenerada, por isso que a gente tem que entender que a pessoa que ela foi regenerada por Deus, ela não fica inerte na sua vida cristã. Ela realiza, não porque ela faz por si só, mas porque Deus regenerou o seu coração, Deus vivificou, a vontade agora dela é por satisfazer-se em Cristo, é para estar na sua presença, e isso é maravilhoso.
Se você hoje não vive isso, desculpe me dizer, você não é regenerado. Você sequer nasceu de novo. Se você não tem prazer em estar na casa do Senhor, sequer você é regenerado. Me perdoe falar dessa forma. Se eu não tenho prazer na casa do Senhor, sequer eu sou regenerado. Se a minha alegria não é de estar na presença do Senhor, pense se você é regenerado ou não. É duro. Mas, irmão, eu creio que eu sou eleito, uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado para ver se a tua teologia reformada, ela não é apenas teologia teórica. Você nasceu de novo? Como é que está a tua vida cristã? Pode ter aparência de que nasceu de novo. Só que não nasceu. O texto vai dizer que Cristo não veio, o texto vai dizer que ele não veio, o Filho não veio para julgar o mundo. A teologia da Xuxa, cor-de-rosa, do arco-íris, ela pode ler esse texto, está vendo, irmão Agil? Você não deve pregar sobre arrependimento. Você não deve julgar as pessoas. Não julgueis para serem julgados. Aqui diz que Cristo não veio para julgar o mundo. Mas as pessoas não veem o verso seguinte, porque diz que o mundo já está julgado. O mundo já está julgado. O mundo já jaz no maligno. Jesus, portanto, é a solução para o mundo, para o pecado. Ele veio para salvar o que estava perdido. Ah, não vai ter julgamento, como muitos falam. Tem gente que fala que não tem inferno. Coitado, não leu as Escrituras. Cristo ele veio para julgar, sim, porque o mundo já está julgado. Mas ele veio para salvar o seu povo. Ele veio para colocar as diretrizes através do novo nascimento, através do poder que ele veio realizar na vida das pessoas. Ele veio buscar o que estava perdido. Ele veio salvar o seu povo. Portanto, seu povo também vive na verdade. Cristo é a verdadeira luz do mundo. Como nos versos aqui 18, verso 19 até o verso de número 21. O julgamento é este que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porquanto ou porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se na luz, a fim de que essas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E aqui, João, nós estávamos falando sobre isso pela manhã, ele gosta muito de contrastes. Talvez o livro de João aqui me admira bastante. Ele faz a distinção, por exemplo, entre carne e espírito, luz e trevas, entre testificar e negar, entre condenação e vida eterna. Aqui o texto vai dizer que Jesus é a luz do mundo, que expõe os pecados dos homens. Portanto, os homens nascidos da carne, eles amam as trevas e aborrecem a luz. Como cita o comentário da Bíblia de Genebra, ela diz o seguinte: verdade é uma questão tanto moral quanto intelectual. Viver para a verdade, portanto, é contrastado não com fazer o que é falso, mas com fazer o que é mal. Portanto, se nós vivemos a verdade, mas não somente fazemos o que é falso, o que é verdadeiro, né, nós já aprendemos na escola, é falso, mas com fazer o que é mal. Está na sua moral, está no intelectual, está na sua mente. Portanto, somente conseguimos de Deus, assim como a regeneração, entender e compreender o que é verdade. Só há verdade em Deus. E aqui, meus amados irmãos, o comunismo, a própria teologia liberal, enfim, marxista, elas querem dizer que há verdades que são relativas.
própria ciência, elas colocam isso, né, sobre a relatividade das coisas, mas Cristo é a verdadeira verdade, podemos assim dizer. Existe uma só verdade. Não existe verdade. Não existe verdades relativas, existe uma verdade absoluta, e o próprio Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se nossa vida não é regrada em entender que a palavra de Deus é verdade, que tudo o que a palavra de Deus diz é para a nossa vida, repreensão, para o nosso ensino, como eu disse, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Permita dizer que o nosso cristianismo, ele não é cristianismo. Não existem duas verdades. Existe a verdade, e a verdade é Cristo Jesus. O Verbo encarnado, o Senhor da nossa vida. Portanto, temos aqui, como sempre, 3 aplicações. A pergunta que eu te faço hoje é que você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Você foi regenerado por Deus? Como é que está a tua vida cristã? Como que está a sua visão sobre o reino de Deus? Tantas pessoas que se acham regeneradas e sequer suas obras frutificam. Cristo um dia chegará e falará como ele fez com aquela árvore frutífera. Sinto muito te dizer, se você não tem resquícios de regeneração, para que você está aqui? Para quê? Se a tua visão de reino é para as suas coisas pessoais, para que você está aqui? Se você dá mais vazão aos teus bens pessoais, materiais, do que ao reino de Deus, para quê? É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Cristo morreu pelo seu povo. Isso é mais que suficiente para crermos que Deus é providente. Mais suficiente de que nós crermos na esperança da vida eterna. A nossa vida agora, os nossos pensamentos, os nossos propósitos, as nossas volições, vontades, elas foram mudadas. Os nossos pensamentos foram mudados. Agora a nossa cosmovisão não é uma cosmovisão do mundo, mas a cosmovisão agora é uma cosmovisão do reino. Agora nós cremos, como nós falamos ontem na casa do Rodrigo, se o nosso corpo dessa habitação, desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício não feito por mãos dos homens, mas eternos nos céus, porque Ele mesmo nos prometeu, foi o Santo Espírito que regenerou o nosso coração, Ele que morreu por nós, e Ele disse, eu vou morrer para que desse vida eterna. Isto é, não uma vida bonitinha, como diz lá tem lá na capa dos TJs, a família bonitinha, ou como se fosse aquele comercial de margarina, onde tem o pai lá sorrindo, a criança lá fofinha, bonitinha, mas o reino dos céus, a vida eterna, se você não compreendeu isso, ela é feita para estarmos presentes e eternamente para com o Senhor. Não por só o fato dos nossos corpos serem glorificados, exaltados, no sentido do que Deus vai fazer com os nossos corpos no último dia. Mas entenda que vida eterna é a presença do Senhor. Eternamente. Se você não anseia isso, repense se você é regenerado ou não. Se você não anseia isso, se você está no cristianismo para ter mais benfeitorias na sua vida, mais bênçãos, repense se você foi regenerado. E em terceiro ponto, fale para o mundo que existe uma só verdade. Essa verdade é Cristo Jesus. Na sua vida, na sua conduta de vida, fale para o mundo que existe só uma verdade. Existe só uma verdade e a verdade é o Evangelho.
Não existe meio termo. Não existe duas formas de chegar à salvação. Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus. Fale isso para o mundo. Que Deus possa nos abençoar pela sua graça.